Olá pessoal, que bom a gente estar juntos novamente, né? Mais uma vez. Eu sou o Cosme, sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. Né? E já de início eu tenho aí uma novidade na nossa casa. Nós voltamos a trabalhar às quintas-feiras. Olha que legal. Porque com a pandemia, todo mundo parou, nós ficamos praticamente um ano, né? Aí fomos retomando aos poucos, né? De terça, de sábado, e há 2 semanas praticamente que nós voltamos também às quintas-feiras. Inclusive, a gente pode se encontrar lá com uma equipe maravilhosa que estará lá recebendo vocês de braços abertos. Então, a nossa casa está trabalhando agora de forma plena, de terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas. Temos a palestra pública, os passes individuais, né? E o atendimento fraterno. Né? Se você quiser conversar com alguém de forma reservada, estiver passando por alguma necessidade, alguma dúvida, vai ter alguém lá para bater um papo com você. E de sábado, um pouco mais cedo, às 17h30, nós temos um tratamento de saúde. Né? Então você chega lá antes das 17h30, porque depois fecha, aí é interno. Ele só abre depois lá por volta das 19h30 para palestra pública. Tá? Nós continuamos tendo os nossos cursos de quartas-feiras, às 20 horas, né? Sempre às 20 horas. Não precisa fazer matrícula, é só chegar ali e se apresentar. Pode começar em qualquer momento do ano, não tem problema. Tá? Nós continuamos com um trabalho bonito com as crianças de evangelização infantil, são às terças-feiras. Então, você pode ir lá terça-feira, deixa as crianças no piso superior com os nossos voluntários e lá embaixo você fica assistindo a palestra, toma um passe, tá? Enquanto essas belas criaturas vão conhecendo melhor Jesus, né, o seu evangelho, etc. Nós também estamos com aquele trabalho de assistência, já há quase 40 famílias carentes aqui do município, onde montamos cestas básicas. Então, pedimos muito a sua colaboração, seja em espécie, né, seja em gênero alimentício, né? Quando você for lá, você pode nos entregar, por favor. Né? Nós estamos também trabalhando aqui ainda de forma remota, mas é só uma vez por mês. Né? Eu transmito essas mesmas palestras que eu faço lá, a gente passa por aqui. Mas também temos todos os domingos, né, pelo canal nosso aí do YouTube, um trabalho muito bacana em que a nossa irmã Diná faz, né, que é o Evangelho no Lar, todo domingo de manhã. Você vai lá, vai ouvir um vídeo, um áudio, uma mensagem bonita para, né, energizar a sua casa, a sua família e etc. Tá bom? Então, vamos nesse momento em oração, agradecer a Deus por mais esse encontro, tá? Agradecer a Deus por estarmos aqui nos evangelizando, agradecer por essa oportunidade de estarmos estudando e aprendendo cada vez mais com o comportamento e os bons exemplos do nosso Mestre Jesus, né? E hoje em especial estudarmos os seus comunicados, os seus avisos que foram e continuam sendo importantes até hoje nas nossas vidas. Então vamos dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje eu vou falar de um aviso que Jesus nos deixou. Né? Jesus nos deixou vários comunicados, vários alertas, né?
vários avisos. E o que nós vamos tratar hoje, inclusive ele está no capítulo 21 dessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o título de hoje é o seguinte: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, como eu disse, Jesus nos fez vários comunicados. Antes até de entrar nesse, que é o principal de hoje, eu vou falar rapidinho, né, até para a gente entender melhor o de hoje, né, um outro comunicado que ele também nos fez há mais de 2000 anos atrás. E vocês devem se lembrar que certa vez Jesus nos disse o seguinte: olha, virá um outro Consolador e que irá falar em meu nome e em nome do meu Pai, que é Deus. Olha que bacana isso. Ele avisou, vai vir alguém aí que vai falar por mim e por Deus, né? E vai ser mais uma mensagem consoladora. E nós, espíritas principalmente, estamos convictos de que esse Consolador veio com a doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita é a consoladora prometida, né? Não é Kardec, a gente sempre tem que deixar claro. Kardec foi uma forma, um mecanismo, um transporte, junto com os outros médiuns, um trabalho importantíssimo, né, de nos trazer essa mensagem consoladora. Mas ela é consoladora até porque, nesse mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele trata do Cristo, o Consolador, fala do Consolador, desse aviso, desse comunicado, dessa promessa. E nesse capítulo até nos alerta, né, nos identifica que a doutrina é a consoladora. Por quê? Basicamente que ela nos responde aquelas 3 perguntas que a humanidade ainda tem, né? De onde viemos, para que estamos aqui e para onde vamos voltar. A doutrina espírita é consoladora porque ela nos diz que o nosso espírito é eterno, nós somos espíritos eternos. Olha que coisa maravilhosa, né? A doutrina é consoladora porque ela nos dá uma perspectiva de vida futura, que não é só essa. Então, a gente, né, pode imaginar até de reencontrar esses nossos amores que tivemos nas nossas vidas. Então, é bacana isso, né? Mas é interessante, quando a gente fala que o Espírito é eterno, vamos ser sinceros, não tira a nossa dor. Quando a gente está num sofrimento, num momento crítico, de crise, né? Não tira a dor, não tira, né? Por sinal, até a dor eu gosto de classificar em 2 tipos: aquelas dores desnecessárias, aquelas oriundas da minha invigilância, da minha intolerância, da minha teimosia, né? E aquela dor pedagógica, aquela dor que a divindade nos coloca na vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, né? Mas o fato é que a doutrina consoladora, ela não vem tirar as nossas dores. Em nenhuma literatura da doutrina você vai encontrar algo desse tipo, né? Nem vai dizer que a dor é uma coisa ruim. É difícil de passar, mas ela é pedagógica. Olha que legal isso, né? A bem da verdade, ela é consoladora porque ela nos tira o desespero. Olha que legal, o desespero. Então, Jesus nos deu esse comunicado importantíssimo e que está se cumprindo, né? Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele fala que outro viria, um outro Consolador, falar em seu nome, em nome de Deus, ele nos fala também o seguinte: olha, haverá falsos cristos e falsos profetas. Olha que coisa curiosa que isso. Pensa bem. Ao mesmo tempo que ele sinaliza que realmente alguém irá trazer as mensagens, ele fala, mas olha, tome cuidado, porque vão ter alguns falsos aí. Olha que coisa interessante que é isso, né? E quando ele fala de
falsos cristos e falsos profetas, né? Vamos contextualizar, né, Cristo, né? Por exemplo, o que é a figura do Cristo? É um espírito altamente evoluído, de luz, puro, e que foi designado por Deus para ser o governador espiritual do nosso planeta. Não foi por nenhuma benécia, foi por mérito dele, por ser um espírito puro. Olha só que legal, né? Só que para ele ter essa gestão espiritual do planeta Terra, ele iria precisar, e continua, né? Mas iria precisar dos assistentes, né? E que tivemos lá atrás os apóstolos, né? E principalmente os profetas. Os profetas. Agora, você que é atento vai falar o seguinte: mas Cosme, os profetas, eles já apareceram na história, na Bíblia, no Antigo Testamento, antes de Jesus. Gente, olha que coisa espetacular que é isso. A divindade já veio, né, através dos profetas. Deus, através dos profetas, já veio preparando a humanidade para quando Jesus estivesse aqui. Percebe? Já foram sinalizando algumas coisas, né? Que, por sinal, até quando a gente fala de profeta, a gente pensa assim, naquela pessoa que adivinha, né, o futuro. Mas, quando Cristo fala dos profetas, ele está dizendo, não daquele que adivinha, mas daquele que educa, daquele que ensina. Percebe? Talvez até essa mensagem que ele nos dê, essa educação, essa formação que os profetas vêm nos dando, pode até ajudar a melhorar o nosso futuro, né? Mas é bem interessante isso. Agora é o seguinte, né? Se ele diz que terão falsos cristos e falsos profetas, como que a gente agora vai distinguir o que é falso e o que é verdadeiro? Como fazer isso? Mas ele também já nos orienta, né? Jesus fala o seguinte: conhece-te a árvore pelos seus bons frutos. Todo mundo conhece essa frase, né? Conhece-te a árvore pelos seus bons frutos. É evidente que não existe maus frutos numa árvore. Toda árvore é frutífera. O que pode ter são frutos ainda não amadurecidos, frutos ainda em crescimento. Percebem? Então, é isso que pode ocorrer, né? E quando nós falamos de árvore, né? Vamos entender um pouco como que era a simbologia, né, das palavras naquela época. Então, quando se falava em árvores naquela época, estava simbolizando a sabedoria. E então, repetindo, né? A árvore simbolizava a sabedoria. Então, o que Jesus estava querendo nos dizer? Que conhece-te um homem, né, pela sua sabedoria, pela sua boa conduta, pelo seu bom exemplo, pelas suas boas práticas. Né? Era isso que Jesus vinha nos advertindo. Né? Por sinal, quando falo de advertência, né, quero destacar uma coisa. Por que Jesus, eu chamo de uma advertência quando ele fala dos falsos cristos e falsos profetas? Porque nós, quando estamos debilitados, fragilizados, nós topamos tudo, nós encaramos qualquer coisa, e o pior, nós nos tornamos dependentes, né, daquela situação, daquela coisa que nos levou a ter um conforto, um consolo, mesmo que repentino, né?
esse é um grande problema, porque Jesus era exatamente o contrário, né? Ele, daquelas curas, os milagres que diziam que ele fazia, né? Lembra que as pessoas iam agradecê-lo, ele sempre falava assim, não fui eu que te curei, foi a sua fé. Então Jesus não criava dependência nenhuma com ele. Ele mostrava o caminho e dizia, agora, siga por conta própria. É a tua fé, é a tua consciência que vai. Né? Então é uma advertência que ele nos dá. Né? Mas, voltando a falar, né, da sabedoria, né? E comparando com a questão dos frutos, né? A gente pode até pensar assim, poxa, então assim como tem as pessoas boas, as pessoas ruins, os espíritos maus, os espíritos bons. Quando se fala principalmente de espírito, eu me sinto extremamente desconfortável, né, em dizer que existem espíritos maus. Né? Da mesma forma que o fruto, né, nós, enquanto espíritos, enquanto pessoas também, né, nós somos alguns ainda em processo de desenvolvimento. Né? Não é que sejamos ruins. Né? Até porque essa questão do ruim, do bem e do mal, vai depender da essência. Né? A nossa essência é do bem, é de praticar o bem. Percebem? Agora, a ausência da nossa prática do bem que nos induz aquilo que chamamos do mal. Né? Comparando, é que deem a sombra. Né? A sombra, ela não tem essência. O que tem essência é a luz. A falta da luz pode nos levar à sombra. Não é isso? Mas, até para a gente entender melhor essa coisa do falso e do verdadeiro, para distinguir, entender melhor ainda, a gente tem que entender também a questão do que é o bem e do que é o mal. Né? E que a gente acha que está bem compreendido. Né? Mas olha só que interessante. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta, né, à espiritualidade. Né? O que difere do bem e do mal? Aí a espiritualidade nos responde o seguinte: aquilo que você pratica de acordo com as leis de Deus é o bem, e aquilo que você se afasta delas é o mal. Basicamente isso que ele fala. Então, até fácil de entender, né? Mas vamos aprofundar nisso, né? Das leis de Deus. Onde estão escritas essas leis de Deus? Vamos lá. Seria na Bíblia os 10 mandamentos? Ou tem alguma coisa a mais? Né? Seria o Alcorão, o Torá, dependendo do segmento religioso. Onde estão escritas essas leis? Aí Kardec, de forma muito surpreendente, ele faz essa pergunta também à espiritualidade. E aí, onde é que está escritas essas leis? E de forma muito sábia, os espíritos respondem o seguinte: essa lei está na consciência do homem. Meus irmãos e minhas irmãs, essa lei está aqui com a gente. Nós as conhecemos, nós sabemos. Né? São leis naturais. São leis naturais. Tá? Mas que por vezes podem estar adormecidas com a gente. Né? Vamos entender um pouco mais essa coisa de lei natural, né? Vamos lá, vamos falar da física, por exemplo. A física, né? Há milênios atrás, ninguém conhecia como ciência, mas já se sabia de muitas coisas que aconteciam como leis naturais. Né? Por exemplo, estou com esse pedaço de pano aqui, ó. Se eu jogar aqui em cima, ele vai cair. Né? Isso aqui, há milênios, todo mundo já sabia. Se jogasse uma pedra, qualquer material que tivesse massa, por mais leve que fosse, ele iria cair.
porque é uma lei natural, e que hoje nós temos até o nome, é a lei da gravidade, principalmente para nós que estamos nesse planeta Terra, né? Então o que acontece? O ar é muito leve, o ar é mais leve, então as coisas tendem a cair. Até o ar mais leve, ele fica embaixo, ele tem a tendência de ficar embaixo, e o ar mais frio, mais no alto, continua sendo leve. É uma lei natural. Vou inventar uma historinha para tentar ser mais didático. Vamos imaginar quando Cabral chegou aqui no Brasil, imaginem só, né? 1500, no ano 1500, descobrindo aqui, né, o Brasil. Chegando naquelas caravelas, naquelas embarcações, de repente ele olha para o ar, para o céu e vê um avião. Ele vai dizer que aquilo é um milagre, né? Um milagre de Deus. Porque como é que não cai aquele negócio que está lá em cima? Né? Ele não ia entender isso. Né? Mas o que acontece? O homem, com a sua inteligência, né, estudando a ciência e estudando melhor as leis naturais, né, no intuito de desenvolver um sistema de transporte mais rápido entre longas distâncias, descobriu esse bicho enorme que se chama avião. Mas, principalmente, o que eles desenvolveram? Eles descobriram que colocando grandes motores, grandes turbinas, aquilo ali gera um corredor de vento, de ar, suficiente para aquele avião subir e continuar voando. E vamos lá, né? Até a gente, quem já viajou de avião, tá? Você está lá dentro, começa a entrar um monte de gente, um monte de bagagem, você vê pela janelinha chegando mais malas, você fala, meu Deus, será que isso aqui vai subir? Mas ele sobe e fica. Vai ficar lá pelo menos enquanto os motores estiverem funcionando. O que eu estou falando com isso? Não mudou nada a lei da gravidade, percebe? A lei natural continua existindo, vai cair. Não mudou em nada. O fato só é que os homens foram se aproximando, estudando, conhecendo melhor essas leis naturais, né? E até se utilizando dela para o bem público, mas não mudou em nada. Elas são imutáveis. Tá? E aí, trazendo para a gente, brincando, a gente pode falar assim, às vezes, de repente, a esposa pode de manhã falar assim, nossa, que milagre foi esse que meu marido acordou assim, tão atencioso. Tá? Ou senão a gente fala assim, nossa, que milagre, meu filho agora está respeitoso comigo, com as pessoas. Não é milagre nenhum. É lei natural a gente ter respeito, a gente ter atenção com as pessoas, e ter amor, ter solidariedade, ter carinho, tolerância, e etc, etc. São leis naturais que nós temos. Só que a gente fica meio distante, não se aproxima, mas quando a gente começa a entender essas leis naturais, até o nosso comportamento vai mudando. Olha que legal que é isso. E como a gente falou de árvores, né? Eu não tenho como não mencionar, é mais um comunicado de Jesus que ele nos fez, né? Através da parábola, de uma parábola, dentre mais de 30, né? Da figueira seca. Né? Resumindo, como que era essa história da figueira seca? Vinha Jesus caminhando pelo deserto, na direção de Jerusalém, ele queria passar por Jerusalém, era a época da Páscoa judaica, e lá tinha as festividades, as pessoas iam lá para encontrar Deus, para orar com Deus, né? E ele resolveu ir para lá, né? Só que veio de uma viagem muito longa pelo deserto e cansativa, tem uma história por detrás disso, que ele veio lá de Samaria, não deram hospedagem, mas enfim, ele vinha caminhando cansado e com muita fome e sede, chegando em Jerusalém. Então Jerusalém foi um dos últimos lugares em que Jesus se apresentou em público, antes de ser preso, julgado e crucificado, né?
Então, até interessante, porque ele queria ir lá antes, né? Mas enfim, o pessoal vinha caminhando com muita fome. Imagine só, você no deserto, dia e noite, não tinha mais comida, sede. Aí você avista de longe uma figueira com as suas folhas verdes, cheia de folhas verdes, bonita, né? Uma figueira com folhas verdes, tudo indicaria que ela tinha figo, né? Que ela tinha frutos. E eles se aproximaram, chegaram próximo da figueira e ficaram decepcionados, ficaram frustrados. Por quê? Não tinha nem um fruto. Embora toda verdinha, nem um fruto. Se sentiram enganados, né? E aí conta a parábola de Jesus, que Jesus olhava assim para a figueira, de cima para baixo, como se procurasse alguma coisa. Óbvio que não era o fruto, porque não tinha, né? E de repente Jesus fala mais ou menos assim, né, para os apóstolos: olha, essa árvore aqui não vai dar fruto não, vamos seguir para Jerusalém. E lá eles foram, participaram das festivas, etc. No retorno, passaram próximo ali daquela figueira. Minha gente, a figueira estava seca, totalmente seca, sem folha alguma. Vocês estão me perguntando, que nem os apóstolos, né? Poxa, teria Jesus secado a figueira? Né? Óbvio que não, um espírito puro, né? Governador do nosso planeta. É evidente que da sabedoria que ele tinha, que era até difícil em compreender na época e até hoje, com certeza ele olhou para aquela figueira, começou a examinar, ele de imediato percebeu que ela tinha alguma disfunção genética e que não ia dar fruto mesmo. Mas, principalmente, ele se deu conta do seguinte: não era época de figueira. Era mais lá para o final do mês, não era o momento. E todos sabiam isso. Na época o pessoal tinha mais conhecimento, né, da agricultura. Né? Os apóstolos sabiam, não era a época da figueira. Mas mesmo assim se sentiram iludidos, enganados, porque estavam com fome, aquele fruto verde, né? Mas não era a época. Agora, olha, né, vamos analisar aí as mensagens disso. Se a gente está falando, né, que haverá falsos profetas, falsos cristos, e conhece-te a árvore pelos seus bons frutos, imagine uma árvore que se apresenta, né, verdinha e que não tem nenhum fruto. Qual o significado disso? Né? Essa árvore, a bem da verdade, somos nós. Somos nós, às vezes, que somos os falsos profetas. Somos nós que falseamos ser aquela coisa, né, estrondosa, aquela árvore cheia de folhas verdes, mas se alguém se aproximar de nós sedentos ou famintos, né, principalmente, nós não vamos ter nada para oferecer para as pessoas. Nem aquele fruto fora de época. Então, essa a história da figueira, porque nós também enganamos as pessoas, nós iludimos as pessoas, tá? Nós muitas vezes nos tornamos esses falsos profetas. Tá? Quando eu estava preparando essa palestra, eu prometi a mim mesmo que ia ter muito cuidado de não citar nenhum outro segmento religioso, né? Muito menos nomes das pessoas. Falar de falsos profetas, né? Porque eu acho que, inclusive, é uma lição em especial para nós, principalmente espíritas, para nós médiums. A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu falo, às vezes é legal, eu vejo as pessoas vão na casa espírita e falam assim: eu gosto tanto de receber um passe de determinado médium, né? Nossa, eu me sinto tão bem quando recebo o atendimento de tal médium, ou a palestra de tal médium. Legal, legal. Mas existe uma coisa que chama-se a vaidade, né? Em que as pessoas que lidam com outras pessoas, com o sentimento das outras pessoas, têm que ter muito cuidado com isso. Né?
na própria doutrina espírita, não preciso nem dizer nome. A mídia, algum tempo atrás, divulgou alguns nomes de líderes, médiuns, que a questão do dinheiro, do orgulho e da vaidade se perderam, se tornaram falsos cristos até, e falsos profetas. E aí eu me sinto na obrigação até de fazer essa comparação. Será que hoje, eu que estou conversando aqui com vocês, eu não estaria sendo um falso profeta? Com essa cara de pau que eu tenho aqui, não estaria eu? E agora? O que eu falo para vocês, né? O que eu digo para vocês é o seguinte, com muito carinho, com muito respeito. Eu e os palestrantes, né, espíritas, a gente sempre procura cumprir fielmente o que está no Evangelho. Estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ser fiel ao texto que está ali. Né? Não vamos colocar coisas nossas ali. Né? Mas, mesmo sendo fiel, colocando um recheiozinho, alguns exemplos, mas repetindo, mesmo sendo fiel à mensagem que o Cristo, o Evangelho, nos deu, eu posso estar sendo um falso profeta. Principalmente com a minha própria consciência. Percebe? Eu posso até enganar vocês, mas eu não engano a minha própria consciência. Percebe? Por quê? Respeitando o que está escrito ali, de repente eu não consigo internalizar isso na minha vida. Eu não consigo fazer com que essas mensagens façam parte do meu cotidiano. Então, é esse cuidado que a gente tem, essa advertência que Jesus nos dá. Né? Porque eu estou trazendo a mensagem do que está escrito lá. Eu sou apenas o mensageiro. Eu não sou a mensagem. Percebem a diferença? Né? Olha o falso Cristo e o falso profeta. Né? Eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro. Né? Muito bem. E até para a gente agora encerrar esse nosso bate-papo, eu vou citar uma passagem muito legal do nosso querido Chico Xavier. Né? O Chico, as pessoas quando recebiam aquelas psicografias dele, ficavam assim, tocadas, emocionadas, e iam agradecer, né? De forma assim, muito emocionante. Chico, por favor, muito obrigado. E tem relatos, gravações, de que Chico respondia o seguinte, não, ele fazia assim, não agradeça a mim, não, agradeça, ó, ele apontava para cima, agradeça lá, ó. Agradeça a Deus, agradeça os Espíritos, não a mim. Porque eu, Chico falava, eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas o carteiro, como antigamente tinha que entregava as correspondências, mas para hoje, nós vamos dizer, ele dizia, eu sou apenas o correio. Tá? Eu não sou a mensagem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar atentos, né? Com essa advertência de Jesus, para que a gente não seja os falsos profetas, que não seja essa árvore cheia de folhas verdes e que não tem nada para oferecer, né, para as outras pessoas, tá? E que não sejamos principalmente falsos profetas com a nossa própria consciência. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Né? Vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje, agradecendo ao Pai querido por essa mensagem tão importante de hoje, essa advertência de Jesus, e que é muito atual, para que estejamos, Pai querido, realmente vigilantes, né? E a forma segura de nós até distinguirmos a questão do falso e do verdadeiro é a evangelização, é compreender as mensagens
que Jesus nos trouxe e continua nos trazendo até hoje no nosso dia a dia. E assim, Pai amado, pedimos permissão para encerrar temporariamente esse encontro de hoje. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Ok, gente? Um beijo no coração. Até o próximo encontro.